Foi? Olá pessoal, meu nome é Yasmin Vega e hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do Plantão Júris. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as últimas atualizações jurisprudenciais do STF e do STJ. Para ter acesso ao conteúdo escrito e na íntegra dessas decisões, é só clicar aqui embaixo, ó, no link que está aqui na descrição do vídeo. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal para ter acesso ao melhor conteúdo para você passar em concurso público. Nós vamos começar pelo informativo 637 do STJ, que foi publicado no dia 7 de dezembro de 2018. Então esse tema ele fala da responsabilidade civil e consumidor sobre um crime de roubo, tá? No emprego de arma de fogo num drive-thru de lanchonete. Foi um fortuito interno e envolve também a súmula 130 do STJ. Esse é o tema do nosso julgado, tudo bem? A gente tem que entender, e foi entendido pelo STJ, que a lanchonete ela será responsável pela reparação do dano daquele consumidor que foi vítima, tá, de um crime quando ocorrido naquele drive-thru ali, naquele estabelecimento comercial. Então, nesse momento, a lanchonete, o próprio estabelecimento, ele atrai para si essa responsabilidade. E quando a gente fala desse dano, né, desse dever de indenizar, a gente está falando aqui que o dano, para ele gerar responsabilidade civil, ele precisa manter um nexo causal entre ele, o dano, e o autor. Certo? Então, nesse momento, aqui nesse julgado, o STJ entendeu que não há rompimento, tudo bem, do nexo causal. E ele fala também, gente, que a responsabilidade em questão, ela se assemelha também com aquelas de um supermercado, de um shopping, que fornece ao seu consumidor um estacionamento, né? Para ele estacionar o carro e fazer suas compras. Então, aqui, ele diz que esse estabelecimento comercial, ele tem responsabilidade também quando o consumidor sofre algum tipo de dano com o carro dele, por exemplo, que estava estacionado nesse estacionamento. E aqui entra muito a questão da súmula 130 do STJ, que diz o seguinte pra gente: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, tudo bem? Então, ao estender essa atividade no drive-thru, no caso dessa lanchonete, desse estabelecimento comercial, quando ele instala um drive-thru, ele está fazendo também uma amplificação daquele serviço, né? Ele está gerando mais receita, ele está fornecendo outros meios daquele consumidor comprar aquele produto no seu estabelecimento. Então, por isso também que ele adquire um risco à sua atividade. Certo? Ele fala aqui que incrementa, né, o risco à sua atividade. Como o consumidor ele está fazendo uma compra, está adquirindo um produto numa área contígua desse estabelecimento, ele fica mais vulnerável. Vai haver responsabilidade, no caso, né, da lanchonete, se esse consumidor for vítima de algum crime nesse drive-thru do estabelecimento comercial. Agora a gente vai continuar aqui no informativo 637 do STJ, a gente vai para a parte de direito penal. Tem um tema que fala sobre venda premiada, né, como crime contra o sistema financeiro, competência da Justiça Federal. Então aqui nesse ponto, gente, a gente tem uma mudança de entendimento do STJ. Há uma controvérsia para você definir o que é aí venda premiada, no caso em tela de motocicletas, que pode ser considerado uma simulação de consórcio e pode ser enquadrada aí como um crime contra o sistema financeiro nacional. E anteriormente, o STJ, né, em junho de 2012, uma decisão, ele considerou e caracterizou o que é venda premiada. Olha só. As operações denominadas compra premiada ou venda premiada, caracterizadas pela promessa de aquisição de bens, mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes, não constituem atividades financeiras para fins de incidência da Lei 7.492 de 86. Feito um panorama jurisprudencial do STJ acerca do tema, observa-se que o melhor posicionamento é de que a simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização, né, do Banco Central do Brasil, configura como crime do sistema financeiro. E assim, dessa forma, vai ser apurada pela Justiça Federal. Agora a gente vai para o informativo 926 do STF, que foi publicado no dia 13 de dezembro de 2018. E o primeiro tema que a gente tem aqui é um direito constitucional
que fala aqui, lei estadual e fornecimento de veículo reserva no período de garantia contratual. Então aqui nesse sentido, tá, o STF considerou que é inconstitucional uma lei estadual, no caso pernambucano, né, de acordo com esse contexto, que impõe às montadoras, concessionárias, importadoras de veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a cliente cujo automóvel fique inabilitado por mais de 15 dias, por falta de peças originais ou por impossibilidade de realização do serviço durante o período de garantia contratual. Então aqui nesse caso ele está considerando inconstitucional uma lei estadual, no caso lá do estado de Pernambuco, certo? Então aqui, gente, prevaleceu o voto, tá, do ministro Roberto Barroso, que foi o relator no caso, e ele disse que existe aí um vício formal de competência, certo? Então, nesse caso, quando a gente começa a ver essa questão de competência, repartição de competência dos nossos entes federativos, a gente precisa ir lá no artigo 22 a 24 da Constituição Federal para a gente entender o que é competência concorrente, comum, privativa da União. Então lá a gente consegue entender esse conteúdo, certo? Continuando aqui no julgado, ele fala que há inconstitucionalidade orgânica, certo? Na lei pernambucana, no caso que a gente acabou de ver, que dizia isso, né, das concessionárias e tudo mais, e ele fala que por extrapolar a competência concorrente para legislar sobre a matéria de consumo, foi considerada aí a inconstitucionalidade. E eles continuam falando que o Estado-membro estaria legislando em matéria de direito civil, que seria uma matéria aí de competência privativa da União. Então, quando a gente vai lá no artigo 22 da Constituição Federal, no primeiro inciso, ele diz, né, que é competência privativa da União legislar sobre matéria de direito civil. Então, ele diz aqui que, nesse caso, o Estado-membro estaria legislando em matéria de direito civil e passando por cima, invadindo a esfera privativa da União. Perfeito? Aí eles finalizam aqui considerando existir também violação aos princípios da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, esse foi esse julgado que fala sobre essa situação da lei, né, estadual que foi considerada inconstitucional em sua integralidade, tá? Perfeito? Continuando aqui no nosso informativo 926 do STF, a gente tem um caso também de direito constitucional que fala da extradição e pedido de extensão. Então aqui nesse caso, a primeira turma ela deferiu o pedido de extensão, né, em extradição para que a República Federativa da Alemanha ela possa processar e julgar o seu nacional por crimes que não integraram o processo originário. Deferido o requerimento inicial, o extraditando ele seguiu para a Alemanha. Ele foi julgado, ele foi condenado, ele iniciou, né, a seu cumprimento de pena, estava lá cumprindo a sua pena, só que descobriram que ele cometeu mais um crime de sonegação fiscal. Então, nesse caso aqui, esse fato novo, ele motivou o pedido de extensão para ampliação da quantidade de delitos pelos quais ele poderia ser julgado no país estrangeiro, tá? Então, além disso, né, ele tem que ficar atento aos requisitos jurídicos e tudo isso foi considerado, né, que autoriza um deferimento do pedido suplementar. E tem aqui um finalzinho que eu quero ler do julgado, que ele fala que o colegiado, ele destacou a atitude louvável, né, do Estado requerente de respeito institucional ao Brasil por ter solicitado, em cumprimento de tratado de extradição, a suplementação da medida, né, apesar de o súdito alemão já estar em território cumprindo pena. Perfeito? Então, é isso que eu queria falar com vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Plantão Júris. A gente se vê numa próxima oportunidade. E não se esqueça de baixar o material aqui, ó, no link da descrição. E, além disso, assinar o Descomplica Concursos com desconto. É isso? Era? Tava certo? Então, vamos lá de novo. De novo! Deu certo!